Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, começando agora um novo tempo, uma nova temporada. Vamos meditar, rezar e entender aquilo que Deus quer falar conosco na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Então quero motivar você que está começando conosco esse estudo a permanecer fiel, porque Deus quer falar ao nosso coração. Você que já faz o estudo com a gente há muito tempo, que bom nós estarmos juntos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus possa iluminar a nossa vida a partir desse contato que nós temos com a sagrada palavra de Deus. A Escritura é sagrada, é a voz de Deus que fala conosco. Vamos pedir o Espírito Santo nesse dia para Ele nos iluminar no início do nosso estudo bíblico? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que bom nós começarmos uma nova temporada de estudos bíblicos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Quero convidar você a pegar a sua palavra e também o seu caderno de estudos bíblicos e nós vamos dar início ao estudo hoje na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 1 a 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Mas vamos, antes de adentrar a realidade do estudo, perceber algumas coisas importantes. O autor da carta é o apóstolo Paulo, como nós já sabemos, não é verdade? Ele escreveu essa carta na terceira viagem missionária, ali entre os anos de 53 e 58 depois de Cristo. Ele escreve na cidade de Éfeso, onde ele ficou um tempo ali de mais ou menos 2 anos e pouco. E ele escreve ali. Éfeso está hoje na região da Turquia, não é? Ali na cidade de Corinto existiam santuários pagãos, as lutas de gladiadores. Nós tínhamos também de 2 em 2 anos jogos íncnicos, né? Que eram tipo jogos de disputas importantes que atraía muita gente para estar ali. Mas algo importante a gente precisa entender em relação a uma cidade de Corinto. Era uma cidade portuária, onde existia uma atividade comercial muito grande e ela estava ali entre o Oriente e o Ocidente, né? Corinto está situada perto da realidade ali das ilhas da Grécia. Então, a gente precisa entender que dentro de uma realidade dessa, existiam algumas características dessa igreja particular que Paulo vai tratar. Primeira coisa, divisões. Por quê? A gente pode entender no contexto geral da cidade. A cidade era uma cidade que tinha muitas competições. Depois, a realidade da imoralidade sexual diante de uma questão de uma cidade portuária, de muito comércio, de muita realidade de santuários pagãos, onde se praticava também a prostituição sagrada, não é? Nós precisamos entender isso. Essa comunidade era marcada por 2 vícios, não é? O orgulho esse intelectual, e também a realidade do egoísmo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Paulo vai falar também nessa carta, depois nós vamos passar, né, de capítulo em capítulo, ele vai tratar sobre as questões que os próprios coríntios enviaram, perguntando a Paulo sobre algumas temáticas: casamento, celibato, morte, ressurreição. Nós vamos tocar nisso também. E Paulo vai tratar, é uma carta muito rica para nós que caminhamos na vivência carismática, sobre os carismas. Por quê? O uso dos carismas na cidade de Corinto estava sendo muitas vezes deturpado e não usado para edificação, mas para muitas vezes confusão. Então, a gente precisa ter mais ou menos uma abordagem geral dessa carta. Tinha caso de incesto também, que Paulo vai tratar, e isso tudo nós vamos ver. Mas é importante que a gente tenha uma ideia do contexto geral da cidade, da cultura, da realidade comercial, prosperidade que tinha muito na cidade, para que a gente entenda aquilo que Deus
Deus vai falar e que vai trazer para nós como atualização para hoje. Porque hoje nós também somos convidados a entender esse processo, porque o que acontecia lá também acontece no tempo atual. Vamos ler o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 1 ao 9, de 1 a 9. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a serem santos, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça que Ele vos concedeu no Cristo Jesus. Nele fostes enriquecido em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos confirmará em vosso procedimento irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que coisa impressionante perceber aquilo que Paulo ele faz, já no início da carta, na saudação, ele faz uma saudação e uma ação de graças. Ele diz quem ele é. Ele é o apóstolo e ao falar que ele é apóstolo, escolhido, eleito por Deus, né? Ele fala do chamado, do encontro que ele teve lá na estrada de Damasco, que era do conhecimento de todos. Ele está arrogando para si a autoridade para ensinar, admoestar, corrigir, colocar as coisas no lugar. É exatamente isso. Por isso que existe uma hierarquia, para que as coisas fluam bem na vida da igreja. E ele vai dizer aos irmãos de Corinto, vocês foram santificados no Cristo Jesus, ou seja, vocês foram batizados, então estão inseridos no Cristo, enxertados no Cristo. Depois ele vai dizer aqui, isso tudo no versículo 2, tá? Chamados a serem santos, todo batizado é chamado a ser santo, você, eu, todos nós. E depois Paulo vai dizer a eles também algo importante, junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus, ou seja, que prestam culto a Jesus Cristo, que é Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E aí, Paulo já vai começar dizendo aqui nessa carta a sua ação de graças, porque Jesus Cristo entrou na vida dos coríntios. E é importante a gente entender que essa comunidade ela era misturada. Nela tinha judeus e nela tinha pagãos. Não é? É importante também nós entendermos as classes daquele tempo que compunham essa cidade. Eram de ricos, pessoas abastadas, de pobres e até mesmo de escravos, que tinham sido abençoados em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo vai dizer que quem experimentou Jesus Cristo foi, a partir dele, enriquecido com a palavra e o conhecimento, a experiência com o nosso Senhor, à medida do testemunho de Jesus Cristo que foi se confirmando no meio deles. E aí ele vai destacar aquilo que eu disse a partir do capítulo 12, o 13 e o 14 da carta aos Coríntios, nós vamos falar sobre os dons. Ele vai falar aqui, né? Assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele já chama para a responsabilidade, para o julgamento, não é? E aí isso precisa tocar também no meu coração e no seu coração sobre a nossa responsabilidade, sobre tudo que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro momento com a carta aos Coríntios precisa colocar no meu coração e no seu essa responsabilidade. Nós recebemos o dom da redenção, a justificação, a salvação. Nós recebemos a palavra e o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos os dons de santificação, frutos do Espírito Santo. Nós também recebemos carismas para o serviço da igreja e nós precisamos ter responsabilidade sobre tudo aquilo que nós recebemos. Por quê?
o Senhor se revelará a nós. Aqui o apóstolo está dizendo aos coríntios, olha, vocês aguardam a revelação de nosso Senhor. Eu quero dizer para você que hoje faz o estudo bíblico, começando nessa primeira carta aos coríntios. Nós precisamos cultivar no nosso coração a expectativa da vinda gloriosa do Senhor, da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo, no versículo 8, vai dizer, é Ele também que vos confirmará em todo procedimento, irrepreensível até o fim, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Começando a carta aos Coríntios, nós recebemos uma proposta da parte de Deus. Lutarmos para termos, a partir da graça de Deus, um comportamento irrepreensível. Ou seja, uma determinada decisão de seguir a Jesus Cristo, de aplicar a palavra de Deus na nossa vida, de viver essa palavra com coerência e deixando com que o Espírito Santo trabalhe em nós, principalmente a santidade, a santificação, um comportamento irrepreensível, porque é fiel aquele que nos chamou, é fiel aquele que nos salvou e dele nós recebemos graça suficiente. A mensagem que nós podemos colher, que eu vou colher a partir desse primeiro momento com a carta aos Coríntios é: o Deus que é fiel e me chamou ao seu seguimento é o mesmo que me santifica à medida da abertura do meu coração. Devo, então, buscar a fidelidade em uma vida de santidade. A aplicação daquilo que nós acabamos de ouvir e meditar. A aplicação é você reconhecer o chamado, é você reconhecer os dons, é você reconhecer a redenção, a salvação de Jesus Cristo e a partir daí você responsabilizar-se pelo seu caminho com Deus. Eu vou caminhar na retidão, buscando um comportamento irrepreensível em Deus por tudo aquilo que Ele me fez. Eu vou abrir o meu coração para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos te agradecer pelo início do nosso caminho na carta aos Coríntios e por aquilo que o Senhor já começa a revelar ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos chamou, obrigado porque o Senhor se revelou a nós e nós temos conhecimento do Senhor a partir da experiência pessoal com o Senhor, mas também a partir do testemunho do Evangelho. Nós queremos te agradecer nesse momento porque o Senhor nos chamou e nos enxertou em Ti, fonte da santidade e da vida nova. Mas também o Senhor nos chama a viver essa santidade e a cada dia mais te amar, vivendo essa experiência da adoração, daquilo que é a invocação do seu santo nome, da confiança cada vez mais assertiva no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que o Senhor é o Deus que tem o melhor para cada um de nós. Nós queremos te agradecer, bendizer, adorar e pedir a graça que nós tanto precisamos para termos um comportamento irrepreensível diante do Senhor. Obrigado por todo o dom, por toda a graça, por toda a bênção na nossa vida, no Senhor, na força do Espírito Santo. Amém. Hoje, diante da palavra que o Senhor nos dá no início do nosso estudo, a carta aos Coríntios, nós precisamos fazer esse compromisso. Em primeiro lugar, olhar para tudo que Deus nos concedeu. São muitas as graças e bênçãos. Agradecer. Depois de agradecer, nos comprometermos com tudo que o Senhor confiou a nós. E ao comprometermos-nos, entender que nós precisamos sempre cultivar no nosso coração a expectativa da vinda gloriosa do Senhor e a partir de então, dessa tensão escatológica, nós colocarmos o nosso coração naquilo que vale a pena. Buscar um comportamento irrepreensível. Tenha coragem de se colocar diante de Deus e deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida, o seu caminho. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.